Vamos agora entender competência. Já vimos ação idêntica, conexão e continência. Agora vamos saber de competência, porque quando estávamos falando de conexão, nós falamos muito de distribuição por dependência. Ora, a distribuição é um sorteio. Um sorteio para saber quem é o juiz que vai analisar a causa. Mas antes, o artigo 43 fala assim mesmo: determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Aí se questiona, é no registro ou na distribuição? Do artigo 43, eu vou ter que pular aqui para o artigo 284 para poder entender o artigo 43. A competência será determinada no registro quando não houver mais de um juízo competente. E será determinada na distribuição aonde houver mais de um juiz competente. Primeiramente, devo lembrar, toda e qualquer demanda judicial iniciou um processo, ele está sujeito ao registro. E, professor, quando acontece o registro? No momento que eu protocolo a petição inicial. É chamado a propositura da ação. Peticionei, propus a ação, fez o registro dessa ação no juízo. Se houver mais de um juízo competente, mais de uma vara ou juizado competente, vai haver a distribuição. Nos locais que só tem um juízo competente, não haverá a distribuição. Por isso, o artigo 59, por sua vez, diz a mesma coisa. Registro ou distribuição torna o juiz prevento. É o juízo, é o registro ou a distribuição. Registro, apenas um juízo competente. Distribuição, mais de um juízo competente. Mas o que é competência? Ora, eu sei que a jurisdição, ela é una, mas ela existe suas medidas, os seus competentes para dizer o direito. Jurisdição é a mesma coisa que dizer o direito. Quem é que vai dizer? Quem são os competentes? Competência. Quem são os competentes para dizer o direito em primeiro grau de jurisdição? Os juízes federais. Quando eu estou na jurisdição civil federal, são os juízes federais que são competentes. Professor, o juiz estadual pode dar uma decisão numa ação de competência federal? Não. Ele é incompetente. Aqui nós estamos tratando de competência. Então, aqui no estado de Roraima, vamos pegar como base aqui, eu tenho a primeira vara, segunda e a quarta, que são varas. A terceira vara, por mais que tenha o nome de terceira vara, na verdade é um juizado especial federal. Aí eu pergunto, se eu tenho uma ação contra o INSS cujo valor é menor do que 60 salários mínimos, vai haver registro de distribuição? Se eu entro com uma ação anulatória contra a Fazenda Pública de um título executivo, de uma dívida tributária que eu considero que não seja verdadeira, que não tem sentido, vai ser só registrada ou registrada e distribuída? Só analisar aquela regra que nós acabamos de ver no artigo
284. Só haverá distribuição se houver mais de um juízo competente. No caso, para analisar uma ação anulatória que visa destituir, extinguir um crédito tributário criado pela Receita Federal, que eu considero não justo, eu tenho todos os elementos que ele é injusto, isso vai ser na primeira, na segunda ou na quarta vara competente. Eu posso escolher? Não. Então tem que passar pela distribuição de acordo com o artigo 284. Havendo mais de uma vara competente, no caso que nós estamos dando exemplo agora, eu tenho que passar pela distribuição. No caso da ação do INSS, estou propondo uma aposentadoria para uma pessoa que o INSS não quer reconhecer. Eu vou ter que propor na Justiça Federal. Juizado Especial Federal. Mas só tem quantos? Só tem um. Vai haver distribuição? Não, vai direto para esse juizado. Então, automaticamente, o juízo prevento é o único juízo que tem aqui, juizado federal aqui. Então, ele será o juízo prevento. Não há necessidade de tornar a prevenção pela distribuição. Automaticamente, o prevento será o juízo que a quem foi peticionado. Não há necessidade da distribuição. Fácil, tranquilo até aí? Agora, em segundo grau de jurisdição, também temos competência? Temos a competência. Quem é competente para dizer a jurisdição ou dizer o direito em segundo grau? Os desembargadores dos tribunais regionais. Eu tenho vários tribunais, 5 tribunais regionais, federais. Quem é competente para analisar, por exemplo, as ações que forem julgadas em primeiro grau, em Roraima, e eu não estiver contente com a sentença do juiz e ingressar com uma apelação? Será sempre o Tribunal Regional da Primeira Região. O segundo, terceira, quarta e quinta região são incompetentes, porque a jurisdição deles, a competência deles, é outras áreas, é outras regiões do Brasil. E em terceiro grau, quem é que vai analisar? Superior Tribunal de Justiça. Lá seriam os ministros, que são competentes para dizer a jurisdição, dizer o direito em terceiro grau. Então, professor, a jurisdição é una? É una. Mas as competências, são as medidas da jurisdição, ela tem seus respectivos competentes, pessoas que vão dizer o direito. Professor, o senhor está falando aqui da jurisdição civil federal e a estadual? Da mesma forma. Só que na estadual eu tenho mais ainda a divisão por comarcas. Comarcas. E eu tenho a vara cível da Fazenda Pública, a vara cível da família e vara cível de competência residual. É lógico que em outros estados tem da dívida pública e assim sucessivamente. E tem os juizados especiais. Cada um tem a sua competência. Em primeiro grau. Em segundo grau, eu tenho os tribunais de justiça. Os competentes para analisar as demandas das comarcas, por exemplo, de Boa Vida, do estado de Roraima, é o Tribunal de Justiça. Os outros seriam incompetentes. Em todo o estado de Roraima, quem tem a competência de analisar as demandas que foram julgadas em primeiro grau nas comarcas do estado de Roraima é o Tribunal de Justiça, que é considerado um tribunal regional. Logo, é um tribunal regional do estado. Quem dá o direito é os desembargadores. Em segundo grau de jurisdição, quem diz o direito são os desembargadores. Professor, e em terceiro grau de jurisdição, quem é que diz o direito? O STJ. Quem diz o direito em terceiro grau de jurisdição é o STJ. Fácil, então. Distribuiu? Onde há mais de um juiz.